vou fazer um breve agradecimento aqui para todo mundo. Agradeço realmente por terem me convidado a fazer essa palestra. Foi recente, eu não estava em Belém, eu peço até, vocês estão vendo meu estado, e quando me falaram do tempo, falaram, você tem mais ou menos 1 hora para poder fazer a sua palestra. Eu peguei uma palestra já que eu já tinha para poder fazer para vocês. Eu estou trazendo aqui o trabalho que foi a minha tese de doutorado, que foi concluída em 2017. Então, eu tive um probleminha agora, recente, coisa de 1 hora, não dá mais tempo. E eu peço desculpa se tiver algum probleminha, algum erro, algum atrapalho aqui que possa surgir de antemão, né? Esse fundo não era preto, mas foi o que eu consegui colocar no Office que eu utilizo hoje, que é um Office livre, né? É o LibreOffice. Então, também aqui já deixo o meu e-mail para, caso, como a Bianca falou, se qualquer pessoa estiver, a gente não conseguir contemplar todas as perguntas, todas que forem feitas, vocês podem entrar em contato comigo para falar sobre o trabalho e fiquem à disposição, certo? Bom, como eu disse, esse trabalho foi feito ao longo de um doutorado, diga-se de passagem, no programa de pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, que também é englobado pelo NEAP, e eu acho que é interessante porque mostrar o nível de pesquisa que nós realizamos no nosso núcleo, né? Então, esse nomezinho, Marcelo Andrade, ele vai estar em todos os slides também, não consegui tirar, gente, desculpe, não é nada de narcisismo, não, é coisa do Office, tudo bem? Bom, primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre o que são serra-salmídea. Eu acredito que nem todo mundo saiba o que são esses peixes, né? Primeiramente, eles são peixes, e eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar de alguma maneira sobre as piranhas. Principalmente por causa da piranha vermelha, que é um peixe que é bem carismático ao redor do mundo inteiro, né? Inclusive em algumas regiões do mundo, como na Europa, eles são muito famosos por serem peixes mesmo de aquário, né? E isso se deve principalmente pela fama que eles têm, né? Na verdade, a má fama, que foram feitos 6 filmes sobre as piranhas, né? Vocês podem ver que abordaram, falando sobre esses peixes como peixes carnívoros terríveis, né? Que aterrorizam as águas da Amazônia, como eles são mostrados, caracterizados nos filmes. E diga-se de passagem, o Piranha rendeu 2 filmes a mais do que o Tubarão, também outro filme do próprio Steven Spielberg, que também rendeu muito para ele, né? Mas Piranha teve mais filmes ainda do que o Tubarão. Bom, Serra-Salmídea, eles, além das piranhas, eles são caracterizados por serem peixes redondos, com corpo bem alto, ele é comprimido, né, achatado lateralmente, e, como vocês podem ver nessa radiografia aqui, eles têm uma série de espinhos no ventre, que eles são modificados, e eles juntos, eles formam uma espécie de, tipo uma serra. Daí o nome, Serra Salmídea. Ou seja, a família dos peixes que tem uma serra no ventre. Daí esse nome. Bom, os Serra Salmídea hoje em dia, eles têm mais ou menos 100 espécies, 15 gêneros válidos, e eles são bem distribuídos em toda a região tropical, que é com toda a América do Sul e até parte aqui do sul do México. Mas é na Amazônia que a maioria das espécies, todos os gêneros e a maioria das espécies vivem. Além das piranhas que eu falei, também temos os pacus, que os dois eles são diferenciados principalmente pela sua característica, né, alimentar, que é essa ecologia trófica, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. As piranhas, como já se sabe, né, são peixes que têm dentes bem afiados, eles são especializados para cortar carne, principalmente carne de outros peixes ou outros animais também. E já os pacus, que são os representantes herbívoros, eles têm uma dentição apropriada, né, adaptada para cortar ou esmagar sementes, frutos, vegetais como um todo. Só que, além desses peixes carnívoros e os herbívoros, né, as piranhas e os pacus, respectivamente, tem todo um leque, toda uma gama ainda de comportamento alimentar dentro do Serra-Salmídea. Temos peixes que são exclusivamente frugívoros, comem apenas sementes, frutos,
peixes como o tambaqui, que são onívoros, que comem um pouquinho de tudo, né? Comem vegetais, comem pedaços de outros animais e insetos. Temos peixes também lepidófagos, é um grupo bem interessante aqui, que é, por exemplo, essas duas espécies de piranha, elas são comedoras de escamas ou nadadeiras de outros peixes, né? Esses peixes eles ficam aterrorizando outros peixes, comendo apenas as escamas, arrancando as escamas para se alimentar, ou cortando a cauda deles para poder conseguir alimento. Esse é um grupo também muito interessante. E aqui temos também os invertívoros. O que são os invertívoros? São aqueles peixes que comem mais macroinvertebrados, insetos, larvas, né? E só que assim é bem interessante que algumas dessas espécies elas vão mudando o comportamento alimentar à medida que elas vão crescendo. Por exemplo, uma espécie, como vocês podem ver aqui, um pequeno pacu, é um Milópolis rhomboidalis, uma espécie que é bem distribuída também na região neotropical. Esse peixinho tem 3 centímetros de comprimento padrão. Eu aumentando aqui, vocês podem ver que o intestino todo o trato gastrointestinal, na verdade, dele está preenchido. Está preenchido por um pequeno molusco. É um peixinho tão pequenininho e ele está comendo exclusivamente moluscos que ele encontra no ambiente que ele vive. E à medida que ele vai crescendo, ele vai começando a comer outro tipo de alimento, outros vegetais, inclusive. Ou seja, ao longo da vida deles, eles vão tendo essa modificação e isso que torna o grupo bastante interessante e ainda cheio de lacunas de conhecimento. Bom, então, como eu falei, né, eles têm uma peculiaridade ecológica por terem variações dentro da sua família, e isso foi promovido principalmente por radiação adaptativa, né, que à medida, ao longo do tempo, ao longo da evolução, ao longo da formação das bacias hidrográficas aqui na Amazônia, você foi formando grupos de espécies com peculiaridades ecológicas de cada uma, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui com o clado Mileus, mais à frente. Vou explicar. O ciclado é um grupo, e é um grupo exclusivo de uma área na região tropical. E por ter esses nichos ecológicos distintos, né, eles também vão ter um padrão de distribuição característico de acordo com as necessidades ecológicas dessas espécies. Aqui eu estou ilustrando uma das filogenias mais recentes, temos filogenias mais recentes ainda, de 2020, 2021, mas eu mostrando uma aqui, no geral, elas são caracterizadas por cada chave desses aqui são os clados, né, os grupos que eu falei. Temos esse clado aqui mais basal, né, na parte mais de baixo aqui da filogenia, que é formado pelos grandes pacus, né? Aqui um recorde, inclusive, de um tambaqui, uma foto aqui de um exemplar lá no INPA depositado. Esse clado que está aqui na base, ele é um clado que habita exclusivamente as porções mais baixas, né, da região não tropical. Pode ver que é exatamente onde já tem o rio está quase se encontrando já com o rio Amazonas, né, ou mesmo o rio Amazonas. Por isso é muito comum falar sobre esses peixes lá, por exemplo, do Baixo Amazonas, de Santarém, zonas de lago, e eles são bastante cultivados em piscicultura, né? O próprio tambaqui, a pirapitinga, a caranha, né? São peixes que crescem muito, são bem robustos e são bastante utilizados em piscicultura. Esse outro clado aqui, esse outro grupo mais acima, com muitas espécies, que é o que a gente chama de clado piranha, é um peixe panneotropical, né? Ele ocorre praticamente em toda a região neotropical, e não importa se é em parte baixa do rio ou parte alta do rio. E mais à frente eu vou explicar aqui com esses peixes que fazem parte desse estudo, que é o grupo Mileus. Eles são peixes exclusivos de zonas altas, né? Zonas encachoeiradas. A gente chama também de zonas de escudo, que é exatamente o escudo brasileiro, Brasil Central, e escudo das Guianas, né? As porções onde o rio apresenta zonas bastante bem bonitas, na verdade, né? Com muita zona de cachoeira, corrideira, uma zona de oxigenação bem forte. E o mais interessante é que esses peixes, não importa se está no período de seca ou de chuva, ou se são juvenis, né, peixes bem pequenos ou adultos, eles sempre vão estar associados às corredeiras. Eles vão estar associados a corredeiras
principalmente porque é aqui que eles encontram o principal alimento deles, né? Seja essa planta que a gente está vendo aqui, essa parte mais verdinha, que é uma da família Podostomaceae, que é uma planta característica de zonas de corredeira. E é exatamente por isso que por eles estarem associados a um único ambiente, que essas espécies elas chegam a ser mais preocupantes e ameaçadas de extinção, porque essas áreas, né, como a gente bem sabe, são áreas que são propícias para a formação, a construção de usinas hidrelétricas que modificam totalmente o ambiente, como o caso aqui das hidrelétricas que são construídas na Amazônia, que modificam o ambiente encachoeirado para um grande lago e acarreta já, a partir disso, né, na desaparecimento das espécies que são dependentes de um ambiente. Bom, agora eu vou falar particularmente do clado Mileus. Atualmente, eles são conhecidos por ter mais ou menos 40 espécies, e elas têm 5 gêneros: Mileus, Tometes, Milesinos, Ossúptos e Milópolis. Esses 5 gêneros, eles têm um histórico taxonômico problemático, eles passaram por uma série de modificações e depois que esses gêneros foram descritos, e chegaram a passar mais ou menos 150 anos, né, um século e meio, olha só, eles sendo confundidos com espécies descritas anteriormente, inclusive espécies africanas. E já coisa de 20 anos para cá, 2 décadas para cá, que eles vêm sendo mais estudados, e é isso que fez parte da minha tese. E também, assim, junto com esse problema taxonômico, né, problema de a gente não saber quais são as espécies que a gente está tratando, é que tinha também uma grande lacuna de conhecimento ecológico sobre elas, né? Aí eu faço uma analogia. Por que a gente faz taxonomia junto com ecologia, né? A gente precisa saber a ecologia das espécies para poder propor medidas de conservação para elas, né? Só que, se a gente não sabe de que espécies a gente está falando, não adianta nada. É como se fosse um técnico de futebol que tivesse um time e ele não conseguisse fazer nenhuma... Ele não consegue fazer ter uma... Perdão, palavra. Ter um manejo, né, do grupo, organizar o time dele, propor algo para o time dele vencer, se ele não sabe o nome de cada jogador dele. Se ele não sabe o nome de cada jogador dele, ele fica perdido, ele vai falar algo aleatório, ninguém vai entender exatamente o que ele está propondo. Então, saber o nome das espécies, saber a definição mais apropriada para cada uma delas, e também com isso, saber a ecologia, ter um conhecimento ecológico de cada uma delas, é o que faz que a gente possa integrar essas duas metodologias e para poder propor estratégias de conservação. E principalmente para essas espécies que são ameaçadas, é o essencial, e não só o grupo Mileus, mas muitas outras espécies de peixe ou qualquer outro grupo da biodiversidade, elas sofrem essa ameaça aqui na Amazônia, né? Então, os objetivos desse trabalho, né, que foram abordados, foram principalmente dois pontos-chave. Eu pretendia mostrar, ilustrar a diversidade das espécies desse grupo Mileus, né, fazendo novas combinações, né, mostrando como é que as pessoas que vão estudar, quem vai trabalhar com ecologia ou qualquer outro estudo, né, na Amazônia, falar dessas espécies, eu queria propor como é que essas pessoas vão reconhecer essas espécies, e com isso, sabendo da lacuna de conhecimento deles, e o problema histórico taxonômico complicado, eu pretendia também descrever novas espécies, potenciais novas espécies, e a partir disso, entender quais são as espécies que eu estava falando, falar sobre ecologia trófica, né, que é falar sobre a comportamento alimentar, a cadeia alimentar dessas espécies, utilizando principalmente a morfologia funcional. O que quer dizer isso, né, Marcelo? Você pode perguntar. Morfologia funcional tem a ver com como aquela estrutura, né, anatômica, estrutura morfológica da espécie, como no caso a dentição, o intestino, o tamanho do intestino, o formato do estômago, como isso tudo estava colaborando para que as espécies tivessem aquele comportamento alimentar restrito. Bom, vou falar rapidamente, né, sobre a diversidade do grupo, diversidade taxonômica, ou seja, quando eu falo isso, eu falo de espécies.
Vou falar como era e como ficou a partir do meu estudo. Nós conhecíamos 5 gêneros dentro do clado Mileus. O gênero mais especioso, o gênero mais diverso era Mileus, e eu vou explicar o porquê mais à frente. E os outros 4 gêneros, eles estavam com menos espécies, né? Então, por o Mileus ser o gênero mais diverso, mais especioso, é por isso que ele dá o nome para o grupo, clado Mileus. E algumas dessas espécies aqui, elas têm um grande... Quase todas elas estão cheias de questões como o endemismo, né? Endemismo, para quem não sabe, é uma espécie que é restrita a poucas áreas, como uma única bacia hidrográfica, 1 ou 2 rios, e aí isso que torna o grupo mais problemático e ameaçado de extinção, porque se você tem uma espécie que ocorre unicamente em uma bacia hidrográfica, e essa bacia ela está sendo ameaçada por qualquer que seja ação antrópica, né, ação do homem, como o caso construção de uma hidrelétrica, o próprio desmatamento e também mineração, essa espécie está fadada praticamente a desaparecer. Aqui no caso do Ossúptus, que é apenas uma única espécie, ela só ocorre no rio Xingu, e acredito que, se não todos, mas praticamente todos vocês sabem que o rio Xingu ele vem sendo ameaçado desde 2016, que foi completado, né, começou a operação da hidrelétrica de Belo Monte, fora todos os outros problemas que nós podemos apontar para o rio Xingu. Então, uma espécie que só ocorre lá está praticamente fadada a desaparecer. Bom, falando ainda aqui do Mileus e Milópolis, esses dois gêneros nas extremidades, eles são conhecidos por ser distribuídos aqui na região da América do Sul, e não tinha uma definição muito certa sobre o que era Mileus e Milópolis até recentemente, né? Até mais ou menos uns 20 anos atrás. E 20 anos para taxonomia, gente, não se engane, não, é recente. Tá? Então, os Mileus, eles foram descritos no século XIX, né? E aqui, como podem ver por ilustrações, esses aqui, geralmente, eles eram o exemplar que nós chamamos de tipo, né? É um iconotipo, que é um tipo iconográfico, né? Foi registrado por desenho e por Schomburg, e isso é um livro que descrevia a espécie só era conhecida por esses desenhos, e por descrições também na época. Só que já na década de 60, 70, o Dr. Jacques Gerry, que quem estuda ictiologia na Amazônia, estuda principalmente peixes em miniatura, peixes pequenos, conhecem o Dr. Jacques Gerry, estudou muito peixes caraciformes, que é a grande ordem onde está englobada essas duas, os mileus e milópolos, e também peixes africanos. Ele propõe que os milópolos, né, esse gênero que tem menos espécies, ele nada mais é do que um mileus, né, com uma certas diferenciações. E aí ele fez uma proposta bem interessante para eles, né, mostrando aqui separou que esse milópolis ele seria um subgênero de mileus, e mileus era o gênero mais predominante aqui, o número de espécies, e ele propôs uma série de variações de arranjo na dentição. Isso aqui são desenhos da premaxila, que é o que? A mandíbula superior, e embaixo aqui a mandíbula inferior, né, que chamamos premaxila e dentário. E baseado nessas combinações, que ele chamou aqui de A, B, C e D, ele dizia que ele alocava um gênero dentro de Mileus, né? Seria Mileus, Milópolis, tal espécie, a partir dessas combinações, que já não era tentativo, mas já foi muito de grande avanço para o conhecimento do grupo. Bom, no entanto, ainda assim, tinha muitos problemas taxonômicos, e depois, dentro desse estudo, após feito uma série de análises, né, e também depois dos estudos de Michel Gégout, que foi meu co-orientador dentro desse trabalho, ele pega e diz que Mileus não tem nada daquelas 3 espécies, ele tem apenas 2 espécies que são conhecidas, Mileus cetiger e Mileus skinneri. E isso já deu um outro problema. Poxa, então, se não tem mais aquelas 3 espécies, só tem 2, o que são essas espécies? Daí a importância e a necessidade de ter realizado esse estudo. Isso
ele fez principalmente porque ele alocou muitas dessas espécies, né, nesse checklist, né, que a gente conhece como Corpus, que é um checklist das espécies de água doce da América do Sul e América Central. E aqui ele mostra todas as espécies, trata elas como mileus, mas diz ainda que contém ainda muito problema taxonômico. E esse estudo foi feito baseado em morfologia desses peixes, tanto externa quanto interna. Quando eu falo de morfologia interna, eu falo basicamente de ossos, e isso foi feito a partir de esqueletização, né, feito um esqueleto mesmo das espécies, como aqui podem ver o exemplar de um Osuctus xinguense, que é a espécie endêmica lá do Xingu, esqueletizado. Também utilizamos radiografias e espécimes diafanizados, que é uma metodologia para deixar a carne, né, a musculatura transparente ou translúcida, e você consegue ver exatamente a morfologia interna desses bichos. Esse estudo se baseou, além dos estudos de Jacques Cherry, em praticamente todos os estudos mais recentes, entre 2002 e 2004, de Michel Gégout, que estudou esses peixes que são os peixes de corredeira, principalmente os milópolos, mileus e tometes. E aqui ele já vem falando sobre umas coisas bem interessantes. O Michel ele fez a tese dele, a tese de doutorado dele também, basicamente utilizando esses pacus, e aí ele traz várias informações que antes não se sabia, né? Além daqueles arranjos dos dentes, ele fala que esses peixes eles têm um bulbo olfatório bem amplo, né, comparado com os milópolos, comparado com outras espécies, outros peixes dentro da família. E aí ele faz associações assim, olha, ele tem uma narina, né, o bulbo olfatório, assim, uma narina bem ampla e cheia de ramificações, né, e acredita-se que, isso é uma hipótese, né, que essas bulbo amplo, ele sirva para poder ter mesmo, sentir, né, o cheiro no ambiente. E é engraçado, porque as podossomas, que são o principal alimento deles, elas são muito perfumadas, né? Perfumadas para o olfato humano, muito perfumado. Então, acredita-se que esses peixes se comem praticamente, em alguns períodos do ano, 100% só podossomáceo. Acredita-se que esse bulbo olfatório sirva para sentir o cheiro mesmo do alimento. E para a realização da minha tese, do meu estudo, eu utilizei tanto várias coleções nacionais quanto estrangeiras, utilizei mais ou menos 900 espécies, um pouquinho mais, né, 900 indivíduos, e de todos esses gêneros que representam o grupo Mileus. Também aqui, junto com... Eu corroboro, né, a separação de milópolos de mileus, que Michel Gégout fez em 2004, e mostra que não, milópolis é um gênero válido, sim, ele não é um mileus, e mostra o motivo, né, mostra que tanto as espécies do grupo mileus e também os milópolos, elas têm uma grande diferença. Os mileus, eles têm uma dentição bem delgada, bem fina, bem delicada, vamos dizer assim. Enquanto que milópolis, vocês podem ver aqui, o mileu seria esse aqui em cima, né, o A e o B, e enquanto que o milópolis tem uma dentição mais robusta, e esse osso aqui, esse osso ascendente, né, ele é bem fininho em mileus, enquanto que em milópolis é bem robusto. Eu estou passando o mouse aqui para vocês enxergarem. Isso representa também a característica morfológica funcional deles, né? Se um peixe que ele não tritura uma semente, ele não precisa, sabe, de ter um dente muito forte, o dente dele é fino e ainda assim é arredondado, ele só utiliza para poder cortar folhas moles. Ele não precisa ter uma dentição muito dura. Então, esse ossinho aqui, ele é bem fininho, ele é bem fracamente anexado ao neurocrânio, né, no crânio do peixe, e essas coisas que a gente traz nos trabalhos, mostrando, utiliza para poder alocar as espécies dentro de cada um desses gêneros atuais, né? Enquanto que milópolis tem uma dentição mais forte, mais robusta, exatamente porque é um peixe que tritura a semente, então ele precisa de um dente mais forte, e logicamente não só o dente, esse complexo aqui, esse processo ascendente, ele é bem grosso e ele é bem fortemente anexado ao crânio da espécie, ou seja, ele precisa de uma dentição, uma dentadura bem forte para poder quebrar sementes. Para quem não sabe, né, o tambaqui ele tem uma dentição bem forte, e um tambaqui é sabido que quebra castanha, né, um peixe com uma dentição muito forte. Então, a gente pode mostrar aqui duas espécies de milópolis, aqui o rubripinis no A, e aqui o rhomboidalis
no B. Então, imagina, esse dente ele é muito forte, né? Esse B também mais forte ainda, e são peixes que são conhecidos por quebrar mesmo semente. E, além disso, os milópolis eles têm uma serra bem forte, né? Uma serra bem marcada e cobre todo o abdômen, enquanto que os outros gêneros, exceto o milópolis, né? Mileus, tometes, milesinos e ossúbitos, esses 4 gêneros, eles têm uma dentição mais fininha, os 2 dentes deles são bem juntinhos, né? Pode ver aqui até o milesinos, esse mais à direita, o dente dele é muito fininho, muito delgado, parece às vezes uma gilete. E também tem outra coisa, o abdômen deles eles não é totalmente coberto por aquela serra, mas ainda assim ele apresenta a serra que é característica do grupo. Aqui, para a gente falar, ilustrar ainda mais essa diferença entre mileus e milópolis, podemos ver que, pode ver aí a serra, né, a diferença, e uma radiografia que ilustra exatamente o que eu falei. Os milópolis, eles têm uma dentição muito forte e apropriada para quebrar mesmo. Esse milópolis aqui, pode ver que aqui praticamente tem areia, aqui tem, olha, partes de um caracol triturado, né, um caramujo triturado, enquanto que o Mileus, olha, ele tem um intestino todo cheio, recheado de semente. E nenhuma delas, todas elas estão intactas. Né? Ele engoliu todas elas. Ele não triturou elas, ele simplesmente abocanhou e engoliu. E acreditamos, inclusive, temos um aluno, né, que foi meu aluno, inclusive, na UFPA, o Leonardo Rodrigues, que está em Altamira agora, e vai estudar o potencial de dispersão de sementes que essas espécies podem ser para o ambiente. Né? Além desse papel importante que essas espécies podem estar promovendo, a gente saber quais são o alimento principal dessas espécies, é interessante ainda saber se essas espécies estão também colaborando com o ambiente, né, dispersando sementes. Bom, vamos continuar aqui com os milesinos e os ossúbitos, que é o grupo, os 2 gêneros que têm um menor número de espécies. Né? Então, a gente já descarta que mileus, milópolis e os tometes, eles não têm aquele número de espécies que a gente tinha falado antes, não. Vou falar aqui do milesinos. O milesinos, ele era conhecido apenas por esse iconográfico aqui, é um desenho de um milesinos de Schomburg, que não se sabe de onde veio, mas acredito que ele veio do rio Essequibo, na Guiana, e esse é conhecido como espécie tipo. E depois foi descrito o milesinos para Schomburg, que era uma espécie muito parecida com a espécie tipo. E esse peixe, não dá para ver porque mudou a cor aqui, mas eu estou passando o mouse onde o milesino para Schomburg era conhecido, essa segunda espécie. E aqui na parte já das Guianas, apenas nos tributários da margem esquerda do Rio Amazonas, e em rios costeiros aqui também. E já o milesinos de Schomburg, até hoje não se sabe de onde ele veio e não se conhece outra espécie. É bem provável, na verdade, que essa segunda espécie ela seja essa primeira espécie, só que por falta de uma prova quanto a isso, a gente não sabe exatamente, as 2 espécies são mantidas. E aí foi descrita uma terceira espécie, que é aqui, ela é endêmica, né, exclusiva do rio Tocantins, é o Milesinos paucicomatus, ela é reconhecida por ter um número menor de escamas e uma série de diferenças na dentição também, e também é uma espécie de milesinos, que é aquela espécie que tem um dentinho bem fininho, né, e que realmente engole sementes, flores e corta folhas moles. Já o ossúbitos, como eu falei, é um peixe que é exclusivo do rio Xingu, endêmico. Nós chegamos a trabalhar com essas espécies, né? Eu tive o privilégio de poder coletar muitos ossúbitos e foi feito com esses exemplares. Eu consegui fazer um estudo bem aprimorado, redescrever a espécie e mostrar também as necessidades ambientais dela. E só que, infelizmente, em algumas partes do rio Xingu, essa espécie já desapareceu. Principalmente porque o rio Xingu foi barrado pela hidrelétrica de Belo Monte. Em algumas partes, você não encontra, que era encontrado nos sulcos, você não encontra mais ela. Bom, daquelas 3 espécies de mileus, temos aí agora, que são distribuídas, né, em vários tributários da Amazônia, temos o Mileus cetige, reconhecemos apenas a espécie tipo, que é a primeira que foi descrita, Mileus quinneri, que é aqui da Guiana Francesa, uma espécie endêmica também que só ocorre na Guiana Francesa, 2 espécies de Mileus altipins e micans,
que são lá do Rio São Francisco. E Mileus pacu, que é uma espécie inquirenda, que foi descrita também, só conhecida por esse desenho. E espécie inquirenda quer dizer uma espécie que não se sabe a definição exata, né? Uma espécie que é definição incerta. Então, só se conhece bem pelo desenho. Bom, além disso, tem também um Milópolis, perdão, um Mileus, que ocorre aqui, uma espécie endêmica também do Rio Tapajós, que foi descrita em 2019, e que não deu tempo para atualizar aqui na apresentação. E, bom, já dos Milópolis, né, daquelas 3 espécies, a gente já teve uma reviravolta. Muitas daquelas espécies que eram conhecidas como por serem Mileus, elas foram alocadas como Milópolis, e o Milópolis foi proposto como elevado, né, a gênero válido. E das 13, temos agora 13 espécies, e dessas 13, 3 delas têm uma característica particular, que são espécies que são exclusivas de corredeiras, como esse Milópolis luciene, que foi descrito aqui para o Rio Negro, e é uma espécie que ocorre em corredeiros. Já das 4 espécies de tometes, que foi o carro-chefe, inclusive, da minha tese, temos ainda as 4 espécies, e nós tínhamos outras espécies no outro oposto, né? No oposto dos tributários da margem direita do Rio Amazonas, que não se sabia. Não se sabia que espécies eram, mas eram confundidas com espécies de outros gêneros, até mesmo de outras famílias, e isso a gente acreditava mesmo que essas espécies eram diferentes das espécies válidas que ocorriam apenas aqui nos tributários da margem esquerda do Amazonas e também aqui no Orinoco, e tributários costeiros do Oceano Atlântico. Acreditávamos disso porque, como essas espécies ocorrem em corredeiras, você não via nenhuma delas atravessando o Amazonas ou em zonas baixas. Então, pela separação mesmo geográfica das bacias, acreditava-se que essas espécies poderiam ser potenciais espécies novas. E isso, por muitos anos, principalmente pelo Carl Weigmann, um americano que disse que os tometes, na verdade, podiam ser uns mileus, né? Então, por muitos anos, os tometes eles foram colocados dentro de mileus, sendo que os tometes foram descritos no século XIX também. E também um outro problema taxonômico foi gerado a partir de William Gosling, que fez um trabalho bem abrangente e chamou um tipo da espécie de tometes como o Tiaritix, que é um peixe que ocorre em rios como Madeira, né, em zonas do Tapajós. Então, e podem ver que é um peixe bem diferente. Ele chamou essa espécie de Utiaritix porque foi tentativo, né? Ele não tem culpa. Ele tentou alocar uma espécie que não se conhecia, uma espécie lá do Tocantins, né, em 1951, e ele chamou essa espécie de Utiaritix. Só que ele nunca tinha visto um Utiaritix, mas foi pela tentativa. Então, desde 1951 a 2002, essa espécie ficou conhecida como Utiaritix. E até hoje, há quem veja um tometes e chama de Utiaritix, mas é principalmente pela falta de divulgação mesmo de trabalho, como está sendo feito nesse seminário aqui. Então, como ele não examinou, ele teve esse problema, então muitos estudos, muitos mesmo, chamavam tudo que era tometes que se via, inclusive as espécies que ocorriam aqui já conhecidas, né, descritas há muitos anos, muitas décadas, eles eram chamados de Utiaritix em vários trabalhos de ecologia, né? Então, após eu examinar esse exemplar, exatamente esse exemplar que William Gosling chamou de Utiaritix, descobri que, na verdade, isso aqui se trata baseado naquela morfologia dos dentes, a parte interna e externa, isso se tratava de um tometes, e que essa espécie, ela ocorria, né, também, além do Tocantins, também no Xingu, que foi descrito como tometes ancilorhynchus, né? Ancilo do focinho redondo, né? Ancilorhynchus, rhynchus focinho, ancilo arredondado, boleado, né? Que chamava justamente pela diferença que tem com outra espécie que foi descrita também para o rio Xingu, né? Que tem um focinho mais afilado. Além disso, essa espécie aqui, ela tem essa mancha no opérculo, essa mancha preta no opérculo, e ela é exclusiva do rio Xingu. E essa segunda espécie, ela tem o nome de Cramponhan, que é como os índios Xicrim chamam essa espécie, né? Pacu Cramponhan.
Cramponhã, na linguagem xicrim, quer dizer peixe com cabelo. E daí a gente só entende o porquê que eles chamam esse peixe de peixe com cabelo quando a gente vê os adultos, né, os machos, como podem ver nesse peixe de cima aqui, que tem a naveira dorsal dele, ele tem uns alongamentos filamentosos que lembram os cabelos, né? Então é bem interessante, daí foi nomeado e batizado em homenagem também aos povos xicrim que habitam a bacia do rio Xingu. Essas duas espécies, eles são exclusivas de corredeiras, você vê realmente, coleta, vai atrás deles exclusivamente em corredeiras, em zonas de podossomácea, que é essa planta que está nas rochas. E aí eu mostro outras distinções aqui, como o caso, o cramponhã, ele apresenta esses dentes mais largos e esses dois dentes da frente juntinhos, enquanto que o ancilorhynchus, ele tem esse dentição mais delgada, é um peixe que não cresce tanto quanto o cramponhã. Esse cramponhã, ele cresce em torno de 40 centímetros, enquanto que o ancilorhynchus, pouco mais de 20 centímetros. E ele vai separando esses dentes, esses dois dentes da frente, eles são separados, e às vezes eles estão bem gastos, assim, que eles são pontudinhos, mas você pode encontrar também eles com uma dentição mais redondinha por gastar na hora de cortar as folhas. Como eu falei antes, aqui os triângulos, eles representam a distribuição dos registros que eu tenho de cramponhã, que foi feito no trabalho de descrição. E já o ancilorhynchus, a espécie menor, ocorre, além do Xingu, também ocorre no Rio Tocantins. Até na época do trabalho, eu falava no trabalho lá que esse peixe ele tinha desaparecido do Rio Xingu, porque os registros que tinham eram dos anos 80, 1980. E depois disso não foi encontrado mais, né? Porque foi construída a hidrelétrica de Tucuruí. No entanto, né, depois da descrição, que foi feita em 2016, descobrimos que a espécie ela ainda hoje existe, porque existem outras áreas do próprio Rio Tocantins, como no Rio Araguaia, que são esses rios brasileiros aqui, do escudo brasileiro, que tem ainda cachoeiras preservadas e que a espécie ainda existe. Muita sorte, na verdade. Mesmo assim, após essa descrição, descobri outra espécie, eu e colaboradores, né, descobrimos outra espécie que ocorria na Serra dos Carajás, né? Para quem não sabe, onde ocorre a maior mina de ferro gusa do mundo, né? Que é na Serra dos Carajás, aqui no Pará. E aí temos um rio com uma diferença dentro da bacia do rio Tocantins-Araguaia, e era uma espécie que crescia bastante e era bem diferente das demais, principalmente pela coloração, que era um peixe mais escuro, né? Realmente, às vezes, quase totalmente negro, preto. E após essa descoberta, a gente tentou fazer uma separação por morfologia e não conseguimos ter muito sucesso. Então, ficamos na dúvida se essa espécie realmente era um tipo ecológico de espécie, né, que de uma espécie já descrita, podia ser muito bem um cramponhã mais escuro, e só com morfologia ficou difícil para poder delimitar essa espécie. Daí, utilizamos a morfologia, além da morfologia, utilizamos o estudo com molecular e mostramos que essa espécie se tratava realmente de uma espécie distinta das demais. Pode ver que o cramponhã está aqui na parte mais de baixo, e esse aí que foi chamado de Siderocaragensis, né, em homenagem à mina de ferro, né? Não a mineradora, tá, gente? A mina de ferro, porque é o recurso natural importante da área. Então, aqui pode ver o exemplar, né, um exemplar bem escuro, aqui um exemplar coletado com a fotografia dele em vida, um peixe avermelhado, bem bonito, e a gente chama esses peixes também de pacu-borracha. Talvez alguns de vocês já ouviram falar do pacu-borracha. Esse nome, pacu-borracha, é justamente porque quem pesca ele, né, e tenta comer, vê que é uma espécie que não tem um paladar mesmo um pouco diferente. Ele é muito duro, fica borrachudo a carne dele quando você cozinha. Então daí o nome, pacu borracha, ou curupeté, né, que é como os índios também chamam essa espécie. Pois pronto, foi descrito aqui com esse tomate siderocaragensis, e temos aí duas espécies ocorrendo para dentro do Xingu, do Tocantins Araguaia, e antes a gente achava que o Ancilorhynchus ele era extinto aqui nas corredeiras do Tocantins, tinha ressalva que ele ocorria também no Xingu, mas ele vinha problemática aqui no Xingu, era ameaçado pela hidrelétrica, mas descobrimos que ela ocorre em outras regiões. E aqui, essa espécie Siderocaragensis, ela ocorre inclusive em áreas de preservação ambiental, como o mosaico de
carajás. Então, há talvez uma ilusão, mas há uma certa medida protetiva para manter essa espécie ainda existente. Né? Tá aí mostrando aqui que o Cidadão caragense, ele lembrava também o Trilobatus, que é a primeira espécie descrita para o gênero, e mostra que, com essa análise, que eles tinham uma separação também genética. Aqui é o tipo de Tometes trilobatus, mostrando a semelhança com esse Tometes siderocaragense. E daí, com isso, temos 7 espécies de tometes bem distribuídas, 4 delas anteriormente conhecidas já para os tributários para a porção esquerda, né? A porção mais superior aqui, o escudo das Guianas, e outras 3 espécies que ocorrem aqui no escudo brasileiro. Com isso, eu vou partir agora para os estudos sobre a preferência alimentar, né, ambiental do grupo Mileus. Todos agora já estão sabendo que os Mileus são exclusivos de zonas encachoeiradas, que estão ameaçadas por barragens hidrelétricas e outras ameaças. E com isso eu peguei 3 pacus de corredeira que coexistiam no Rio Xingu, né, justamente vendo essa problemática já da hidrelétrica, querendo mostrar como que eles se comportavam no ambiente no Rio Xingu, né? Antes da barragem. Eu peguei aqui 3 espécies, né? Mileucetia, Tometes cramponhan e os súbitos xinguenses, justamente por serem espécies bem abundantes. Eu tinha um número adequado para cada um deles. Peguei ainda exemplares adultos e juvenis, né, os jovenzinhos e os adultos, para mostrar essa diferença, né, como ele modificava o comportamento alimentar à medida que ele ia crescendo. Essas duas espécies aqui, elas são espécies endêmicas, e o Ossúbitos, como eu falei, é a espécie mais ameaçada pela hidrelétrica de Belo Monte. Vocês podem ver aqui que, com base na morfologia, né, eu peguei os traços morfológicos dele, que essas espécies elas têm uma grande variação morfológica também. Pode ver que aqui é um exemplar, né, com um pouco mais de 2, quase 3 centímetros, enquanto que um exemplar aqui de 3 centímetros. Pode ver que é o juvenil, esse de baixo, é um peixinho mais baixinho, né, o corpo dele é mais baixo, e o de cima já mais alto. Isso é incrível, porque mesmo um peixinho tão pequeno desse, ele consegue crescer dentro da corredeira. E daí a gente vai tenta explicar como, mostrando como ocorre isso. A gente vê que o tamanho do corpo dele, ele aumenta à medida que ele cresce, e como ele aumenta, o corpo dele ia ser arrastado mais facilmente numa cachoeira, numa corredeira. Só que, incrível como esse peixe ele é adaptado. Ele se alimenta dentro de um fluxo de água muito forte, se alimenta daquelas plantas, e é comum a gente tá mergulhando e ver esses peixes nadando, e quando ele vai chegar numa parte com uma correnteza mais forte, ele deita de lado, ele fica mesmo na lateral, e ele fica praticamente preso em cima do banco de planta, porque o corpo dele funciona como uma asa, né? Ele é preso, né, como se fosse um aerofólio, uma asa de avião, né? Ele se prende, não faz esforço nenhum e fica se alimentando. Enquanto que o juvenil ele tem um corpinho baixinho e com isso ele não é arrastado tão facilmente das corredeiras. Sem falar que também nas corredeiras tem umas zonas de vórtices, né? As zonas que voltam, né? Tem essa volta do fluxo da água e mantém as espécies lá sem esse gasto energético de estar nadando sempre. E, além disso, né, eu peguei, além desses traços de uso de hábito, eu peguei também outros traços que são conhecidos por ter estratégias tróficas, estratégias alimentares, como, por exemplo, o tamanho do intestino deles. Um exemplar pequeno, não é só porque ele é pequeno, porque o tamanho relativo do intestino dele, ele alonga, né? Ele cresce o intestino à medida que ele cresce também, só que ele cresce de uma maneira maior, né? Tem uma velocidade maior e cresce muito mais. Por exemplo, o pequenininho ele podia ter um intestino que alcançasse aí 40% do tamanho do corpo dele, enquanto que o adulto chega a ter um intestino que é muito maior, né? Um intestino com apenas o tamanho do corpo representa apenas 10%, um intestino muito longo, que quer dizer o quê? Que ele muda o comportamento alimentar dele de um peixe que come insetos, como eu mostrei no início, né? Come caramujo, um peixe que
precisa quando é jovem, ele precisa de uma fonte energética mais energia, né, para poder crescer forte, enquanto que o adulto não, ele vai se especializar apenas em se alimentar de plantas. Por isso ele mostra aqui, como no caso desse trabalho de Michel Gegu, que o juvenil ele tem um intestino menorzinho, mais curtinho, e à medida que ele vai crescendo, ele vai crescendo mais. Pode ver que o enovelamento, né, essas voltas do intestino, elas ficam muito mais numerosas aqui para um exemplar adulto. E isso quer dizer o quê? Que representa de um intestino curtinho, que lembra o intestino de um carnívoro, ele está mudando para um intestino de um peixe estritamente herbívoro. Aí ele mostra aqui com a diferença, né, na variação, peixinhos pequenos comendo muitos insetos, né, larvas de inseto, enquanto que o adulto não, o adulto come praticamente apenas as plantas. Aqui eu ilustro com um número de traços que representam o uso do hábitat e os traços que representam as estratégias tróficas, que é um trabalho publicado em hidrobiologia, foi publicado em 2019. Quem tiver interesse pode ou me pedir para o meu e-mail ou mesmo procurar, que ele é disponível, certo? Foi feito um trabalho de análise de conteúdos estomacais, né, utilizando mesmo, abrindo mesmo o estômago, vendo o que esse peixe estava comendo, e também utilizamos os traçadores de isótopos estáveis, né? Utilizamos aqui basicamente os isótopos do carbono e do nitrogênio, os isótopos estáveis dele, que, baseado no músculo, a gente fazia a leitura dessa assinatura isotópica, e com isso a gente pode fazer uma série de inferências, né, sobre o que daquilo que o peixe está comendo, o que realmente ele está assimilando, porque uma coisa é você comer algo e outra coisa é você realmente assimilar aquilo, né, o que realmente importa para você. E esses dois traçadores, o carbono e o nitrogênio, é possível a gente traçar a rota daquilo que ele está comendo e também a variação no nível trófico das espécies, né? Ou seja, desde um produtor primário, ou seja, de uma planta, para o consumidor secundário, ele mostra a sequência, a variação dos níveis tróficos dessas espécies. Daí foi feito esse estudo baseado em morfologia funcional, utilizando essas 3 espécies, né, de pacu, juvenis e adultos, baseado em 91 indivíduos. Aqui, utilizando a parte da morfologia, parte das estratégias tróficas, a morfologia funcional, posso ilustrar aqui a formação dos grupos formados por essas espécies, né, entre juvenis e adultos. Eu mostro aqui que esse grupinho aqui, mais acima, mais à esquerda no vídeo, né, na tela, é formado por adultos e juvenis de mileus e tometes, certo? E essas espécies, elas têm, com essa parte morfológica, mostra que essas espécies elas têm uma morfologia muito mais similar entre eles, comparado com esses outros aqui, que esse outro em verde, que é formado pelos juvenis de ossúptos e os adultos de ossúptos. E aí mostra ainda que ossúptos é aquela espécie que é endêmica lá do Xingu, que é preocupante, e mostra que ainda tem outro problema aqui, que baseado em morfologia funcional, que os juvenis de ossúptos são diferentes dos adultos, né? Ou seja, o juvenil ele vai ter uma necessidade de um ambiente diferente dos adultos. Já esses outros aqui formados pelos mileus e os tometes, eles têm uma similaridade tanto do juvenil com o adulto e mesmo entre essas espécies. E é comum mesmo você mergulhar e encontrar tanto mileus e tometes nadando juntos, né, formando um cardume maior de espécies que são similares morfologicamente, isso para poder ter um cardume maior e também evitar com isso predadores. Ilustração deles. Aí, com base no comportamento alimentar deles, né, utilizando a parte alimentar, podemos ver que o ossúptos foi o peixe que ficou mais diferente de todos os outros também, inclusive dos próprios juvenis de ossúptos. Percebemos que o ossúpto juvenil era um peixe que comia praticamente larvas de inseto. E a mesma coisa, como o mileus juvenil, um tomete juvenil, e os adultos comiam um pouquinho de tudo e plantas também. Então, essa morfologia, né, essa adaptação no ambiente é mais
crítica ainda aqui para os súptos, mostrando que é um peixe que ele é totalmente especializado na alimentação em plantas, né? 100% dos peixes, e olha que foi analisado muitas espécies, comiam basicamente Podossomaceae, só planta de corredeira, mostrando mais uma vez o quanto que essa espécie é sensível, né? Porque se você vai subtrair aquele ambiente, a corredeira vai subtrair esse recurso alimentar, e sem o recurso alimentar, a espécie não vai conseguir se manter. Aqui mostrando com o que era cada uma dessas setas, né, mostrando que essas espécies aqui se alimentavam de várias outras coisas, né, sementes, perifíton, macroinvertebrados, plantas aquáticas, né, Podossomaceae. E aí, baseado no nicho isotópico, que é baseado no carbono e no nitrogênio, nós mostramos aqui que essas espécies elas têm uma ampla variação aqui no carbono, ou seja, elas se alimentam de muitas fontes alimentares, né? Todas elas. Isso estou representando por essa chave aqui. E isso aqui, baseado aqui num consumidor primário, na assinatura isotópica de um consumidor primário, como o caso dessa Dourissa, que é um caracol, um caramujo lá de corredeira, né, que vive no mesmo ambiente que ele, a gente mostra que os tometes, juvenil e adulto, e também os súbditos, eles ficam na porção mais basal da pirâmide trófica, né, da teia trófica, da teia alimentar. Eles são praticamente os consumidores primários, né? Eles comem realmente a planta. E a assinatura isotópica deles mostra isso. Já os mileus, eles têm um nível trófico um pouquinho mais elevado. Quer dizer o quê? Esses mileus, eles se alimentam também de plantas, também de macroinvertebrados. No entanto, quer dizer que os tometes e o súbdito juvenil, eles se alimentam de plantas e eles assimilam plantas, mais efetivamente plantas do que invertebrados. Enquanto que o mileus, ele come vegetais, come invertebrados, no entanto, ele assimila de uma forma mais eficiente os macroinvertebrados, que aí mostra que ele tem um peixe com uma tendência mais à onivoria, né, mais acima. E o mais estranho de tudo é que complicou, né, que o súbditos, um peixe que come exclusivamente Podossomaceae, como é que ele tem um nível trófico mais elevado que todos os outros? Isso é de se espantar. Mas, da mesma maneira, a gente pode pensar, fazer analogia com um bovino, né, que se alimenta de plantas e tem um nível trófico com um consumidor primário, né, mas que é um animal que cresce muito. Bom, falando da sumida de corredeira, tem muito mais tempo? Eu acho que tem 1 hora já, né? Falando desses peixes os peixes que coexistem no mesmo ambiente, falando sobre esses traços de estratégias tróficas. Fique e o uso vontade, do professor. Posso, né? Mas está terminando, tá, gente? Então, tranquilo. Mostramos aqui que os súbditos ele, diferentemente dos tometes sumileus, é um peixe que ele realmente precisa dos recursos alimentares que ele só encontra na corredeira. Pode ser algo muito forte que eu estou falando, mas você pode, lógico, né, pegar esse peixe, colocar num ambiente de cativeiro e alimentar ele com uma planta, mas num ambiente natural não funciona assim. Se você realmente muda o ambiente, ou a espécie se adapta àquilo ali, né, o que ele vai ter, ou ela desaparece. Né? Ou seja, neste caso eu quero dizer que tometes e mileus, eles são espécies que sofreriam menos problemas do que os súbditos. Os súbditos não, é a espécie que maior afinidade às corredeiras e, portanto, a espécie mais preocupante com respeito à conservação. E é incrível aqui nessa espécie, eu sempre gosto de ilustrar isso, que esse peixinho dessa foto, é um juvenilzinho, né? Você não acredita, se não mostrar, se não fosse eu que tivesse visto, eu não acreditaria. É um peixe que, com esse tamanho, ia ser facilmente arrastado aqui pela corredeira. Não, ele foi pego exatamente aqui, ó, nessa onde está a seta. Daí, né, falando sobre os traços, né, a série de propostas, como é que por que os súbditos é o mais diferente de mileus e tometes, mostra que ele tem uns olhos menores, né, ele não usa realmente quer dizer que talvez ele não precise tanto do senso da visão como o mileus e tometes. No entanto, os súbditos, ele tem
uma narina, né, o bulbo olfatório mais amplo do que Mileus e Tometes. Quer dizer que ele não precisa tanto da visão porque ele tem um olfato mais apurado. Né? Isso foi encontrado e proposto baseado nesses estudos sobre a morfologia funcional. Né? E então, com a narina com mais ampla, faz com que essa espécie encontre mais facilmente o alimento utilizando o senso do olfato. E daí, né, fazendo analogia, mostrando outros estudos que foram feitos também com outros peixes dessa família, como o caso de correia e o animilha, mostrando que peixes com um intestino mais curtinho, eles tinham uma assinatura isotópica mais elevada, enquanto que peixes com um intestino mais longo, ele tem uma assinatura isotópica mais baixa mesmo, que é exatamente o motivo por que o súctus está numa posição mais elevada nesse nível trófico do nitrogênio, mostrando que é uma espécie que tem um intestino realmente mais curto do que Mileus e Tometes, e isso faz com que ele não tenha uma eficiência tão grande quanto Mileus e Tometes em assimilar as plantas como ele. Por isso, ele tem uma posição trófica mais elevada, né, quase como uma piranha, que é carnívora. Né? Bom, falando sobre a dieta deles, os ossúptos, né, eles ocupam o adulto deles ocupa uma posição trófica menos elevada, baseada somente na análise da dieta. No entanto, a gente teve essa contradição aí quando a gente foi analisar a assinatura isotópica do nitrogênio, mostrando que, novamente, que a morfologia vai, né, vai predeterminar essa posição trófica mais elevada do adulto de ossúptos. Mostrando que realmente tanto a morfologia, a análise da dieta e a análise isotópica, elas são importantes em serem estudadas integradas, justamente para você mostrar todas as facetas que exatamente algo até que deixa a gente surpreso. Se eu utilizasse apenas a parte da dieta, eu dizer que não, essa espécie ela tem uma posição trófica menos elevada do que Mileus e Tometes. No entanto, com os isótopos, mostra que isso foi o contrário. E isso tornou um negócio mais instigante, querendo entender. E pode ser que isso seja de outra maneira também. Como os isótopos, eles levam um tempinho, né, desde quando você também, né, o animal, ele se alimenta da planta, até essa planta ser assimilada e fazer parte da musculatura do peixe, ela leva algum tempo, né? Acredita-se que cerca de 1 a 2 meses é que a planta que ele comeu é que vai fazer parte daquele alimento. Ou seja, eu fiz a assinatura isotópica do nitrogênio desses ossúptos coletados no período de seca. No entanto, pode ser que a assinatura isotópica daquele músculo represente um período anterior. Ou seja, no período que eu coletei, não tinha que o peixe, que eu abri os estômagos dele para ver, não tinha larvas. No entanto, pode ser que essa assinatura isotópica dos súctos seja mais elevada, porque 2 meses antes ele podia estar se alimentando de muita larva que tinha em abundância no ambiente e que eu não vi no período de seca. Ou seja, é uma série de informações que a gente consegue começar a construir fazendo um estudo integrado. Bom, aí falando sobre o que promove que essas espécies que utilizam os mesmos recursos dentro da corrideira, né, o que faz com que essas espécies coexistam, sem ter uma competição por esses recursos. Eles fazem uma partição de nicho, né? Eles se alimentam praticamente dos mesmos alimentos, mas eles fazem uma pequena diferenciação, né, que não tenha tanta sobreposição alimentar, e com isso eles conseguem coexistir. Aí as conclusões desse estudo mostram que precisa realmente de um estudo integrado, seja de taxonomia e diversidade trófica, para preencher as lacunas de conhecimento, seja dessa família, como de qualquer outra família de peixe, ou de qualquer outro grupo de animal ou vegetal, né, que seja de relevância. E aí a gente bate de frente com vários problemas, né? Como os projetos econômicos, né? Como construção de hidrelétrica, aí, que vão trazer a perda ambiental. E, infelizmente, por serem mais baratos, não são tão eficientes, mas serem mais baratos, acabamos que fazendo estudos, sabendo dos problemas que vamos enfrentar, mesmo assim, perdemos todo dia espécies, né, no ambiente, que é um elo importantíssimo da biodiversidade
do planeta e sem poder fazer nada. Eu aqui agradeço, né, novamente o convite para fazer essa apresentação, agradeço aqui, essas são as instituições que fizeram parte do trabalho, e eu acho não, agora vamos ficar disponíveis para as perguntas. Eu acho que a Tatiana vai falar um pouquinho, né? Então, parabéns, professor Marcelo, muito obrigada pela sua excelente palestra. A gente ficaria aqui horas e horas escutando, né, sobre o seu... Não, hoje é véspera do feriado. Eu quero sair ainda hoje. Eita, pois é, né, professor? Mas perfeito aqui, só elogios, parabéns, assim... Tem assim, muitas perguntas que foram feitas e, em sequência, você já respondeu. Né? A gente vê que é um tema muito interessante e o quanto o seu trabalho mudou, né, Marcelo? Eu acho que isso é muito gratificante e muito legal para quem está ouvindo, né? Todas essas informações. Né? Eu sei que isso aqui é só um pouquinho, né, do que você fez, né, do que você faz, do que você trabalha, enfim, você está de parabéns. A gente vê realmente a importância aí dessa questão da morfologia funcional, o quanto é importante para caracterizar, né, o hábito alimentar da espécie. Eu sou suspeita em falar disso, né? Se eu ficar aqui falando, um bocado de perguntas, mas aí a gente conversa depois, né? Com certeza. Né? Fique à vontade para entrar em contato comigo a hora que você quiser para falar sobre esses peixes. Eu acho muito interessante, ou de qualquer outro, né? Eu quero deixar uma palavra aqui, uma frase que eu gosto de falar para os meus alunos, para quem está aqui presente, que não importa realmente o que você vai fazer, desde que você faça com dedicação, empenho, faça aquilo que você gosta, e você vê, quando você faz um trabalho bem feito, você vê como uma pessoa se dedicou para aquilo. E você não faz um trabalho bem feito se você não gosta do que você faz. Exatamente. Então, realmente tem que se dedicar, abraçar mesmo a causa. Então, procurem fazer o que vocês gostem, principalmente os alunos acadêmicos que estão presentes assistindo. Isso é uma mensagem que eu gostaria de transmitir para todos. Perfeito, acho que tem que gostar mesmo, né, Marcelo? É um prazer, assim, para fazer e gostar. Mas, Marcelo, temos algumas perguntas aqui, tá bom? Que nós selecionamos, né? Só antes de começar, eu só tenho uma perguntinha, assim, bem rápida. Eu fiquei na dúvida também, assim. No seu trabalho, vocês usaram, então, 3 técnicas, foi isso? O raio-x, isótopos e análise mesmo do conteúdo. Para determinar o conteúdo estomacal, para analisar? Para o estudo de ecologia trófica, né, da cadeia alimentar, a parte da dieta toda foi feita com o estômago que foi tirado do exemplar e aberto. Então foi analisado mesmo sobre uma lupa, um estereomicroscópio, que a gente via exatamente o que o peixe estava comendo, uma semente, uma planta, né? E raio-x ela foi feita, raio-x e esqueletização foi feita para a parte taxonômica, para mostrar a morfologia dos ossos, principalmente, né? Descrever de uma maneira mais, pegar aquelas características mais importantes para que qualquer pessoa que, quando fosse analisar um peixe, saber que aquele peixe estava se tratando daquela espécie que eu descrevi, né, com um nome tal, por aquele motivo tal, como, por exemplo, aqueles dentes juntinhos. Por exemplo, quem pega um tomates no Xingu, eles são muito parecidos. E basta você contar o número de escamas ao redor do pedúnculo, tem diferenças logo aí, ou então olhar os dentinhos, eles são separados. Então, essas características que eu utilizei com radiografia ou esqueletização, para poder mostrar para qualquer pessoa, identificar de uma maneira correta essa espécie. Ok, ótimo. Temos algumas perguntas aqui, Marcelo, já vou te dizer. Uma pergunta da professora Bianca Bentes. Mesmo tendo conectividade entre as massas de água, foram encontradas espécies diferentes dos gêneros apresentados. Essa especiação seria recente ou tardia? Como definimos essa temporalidade?
Olha, eu não fiz um estudo de temporalidade, né, na filogenia, no entanto, acredita-se que assim como várias outras espécies aqui na Amazônia, elas foram uma especiação tardia, não é recente, não. Acredita-se que seja da última glaciação, do Pleistoceno, que ocorreu e teve essa separação entre as bacias, separação entre esses grupos, fizeram com que essas espécies se diferenciassem, né, justamente pelo isolamento reprodutivo e fizeram com que hoje tenham se tornado espécies diferentes. Ok, obrigada, Marcelo. Temos outra pergunta aqui. Os microhabitats parecem ter sido fundamentais nessa especiação. Pensar em empreendimentos que modificam as características ambientais, mineração, por exemplo, seria sensato para a especiação desses clados? Perdão, não entendi. Espera aí, deixa eu só repetir novamente. Os microhabitats parecem ter sido fundamentais nessa especiação. E aí, pensar em empreendimentos que modificam as características ambientais, mineração, por exemplo, seria sensato para a especiação destes clados? Eu acho que eu ainda não entendi, porque assim, pensar nesses microhabitats, como é que eles iriam ajudar, ou no empreendimento, como ele vai ajudar na especiação? Bom, se for que na verdade, eu tô imaginando como isso. os empreendimentos, no poderiam caso... colaborar com essa especiação, isso, né? Isso. Então, desculpa, eu acho que eu não entendi realmente porque não faz muito sentido pensar num empreendimento que vai promover especiação, porque a especiação ela não ocorre em pouco tempo, né? Imagina-se que, por exemplo, uma hidrelétrica construída há 30 anos, né, como é o caso, quase 40 anos, na verdade, de Tucuruí, não se espera que essa modificação no ambiente tenha promovido uma espécie nova nos últimos 40 anos. Você precisa de um tempo muito maior, ter isolamento reprodutivo, depois ter isolamento genético, mostrando que essas espécies realmente são espécies diferentes. Então, precisa de muito mais tempo que um projeto não vai promover para essa espécie. Né? É mais provável que você encontre espécies novas, né, que não eram descritas antes, dentro de um lugar alterado, mas esse de você encontrar uma espécie nova não foi o ambiente que gerou aquela espécie. Na verdade, o ambiente, aquela espécie já estava lá, a gente só não conhecia. E isso ocorre, né? O ambiente ele é destruído e ocorre de a gente não conhecer muitas espécies que desaparecem e a gente nunca vai ter a oportunidade de conhecer. Excelente, Marcelo. Peraí, já está terminando. Tem algumas perguntas que você já respondeu e eu não vou ler aqui, porque em seguida você já falou. Tá? Então, uma pergunta também da professora Dulcidé, ela queria saber sobre a técnica de raio-x que você utilizou. Se foi simples, usou contraste. Ela está querendo fazer a técnica. Eu vou lhe falar, sinceramente, você vai fazer igual eu. Vai com um técnico de radiografia e que ele sabe fazer. Ele vai fazer, né? Perfeito. Mas é verdade, eu não domino a técnica, né? Quem fez, assim como isótopos, eu domino, na verdade, o que eu vou fazer com o resultado do raio-x, o resultado da esqueletização, o resultado que a gente manda pagar para fazer as análises isotópicas, e chegando nas minhas mãos, eu faço as análises desses resultados e faço meus estudos, faço essa pesquisa, mostro trabalha com os resultados dessas análises. Mas assim, eu acredito que seja muito simples, seja como uma radiografia de uma mão. Eu lembro que tinha um técnico que eu levei os peixes numa clínica e na época eles não é mesmo uma prática ilegal, na verdade, você paga para fazer um raio-x, né? Como, eu quero fazer um raio-x no meu braço, um médico me pediu. Né? Então, a mesma coisa, eu liguei e falei assim, eu quero radiografar uns pacus, uns peixes, explicava. Eles, o quê? Aí ele, não, tudo bem. A gente faz de animal, às vezes precisa, né? Às vezes só eles têm um raio-x e precisa. Então eu ia, ele só falava assim, vem, traz os peixes, vamos feder? Eu, não, o peixe está em alta. Aí chegava lá e mostrava o peixe, às vezes um peixe pequeno, um peixe maior, e aí ele fazia assim a comparação. Esse peixe, eu acho que eu vou botar densidade de raio-x igual um tamanho. Aí botava o peixe lá, batia raio-x e geralmente eles sabem. Então, vai com o técnico que ele faz. Ele faz, né?
Perfeito, perfeito. E só para acabar, mais uma perguntinha aqui do Erival Prata. Até que ponto a implantação da usina hidrelétrica Belo Monte influenciou negativamente na distribuição do Ocibunto xinguense? E quais medidas ecológicas podem ser tomadas para a preservação desta espécie endêmica, levando em consideração sua distribuição e dieta? Entendeu? Tá, se eu perder um pouquinho, você depois repete para mim. A hidrelétrica de Belo Monte foi uma barragem um pouco diferente, não? Uma barragem foi um tipo novo aqui, que não foi aquela barragem que barrou o rio, fez um lago no meio do rio. Ela fez uma hidrelétrica diferente, como a gente chama de fio d'água, né? Na verdade, Bianca, a Tatiana pode explicar melhor do que eu, mas ainda existe o curso do rio. Nós sabemos que na área onde a espécie ocorria mais, ela não ocorre em abundância como ocorria antigamente, como ocorria antes da barragem. Então, a espécie ainda existe, só que ainda assim, agora é um pouco mais difícil de se ver ela no ambiente natural. Após isso, que ano foi? Eu esqueci agora. Em 2018, a espécie foi redescrita, eu redescrevi essa espécie com a ajuda de outros colaboradores, professor do UFPA também. A gente redescreveu a espécie utilizando mais exemplares, falando da dieta, que antes não se conhecia, né? Uma espécie totalmente enigmática, ela tem um papo com a boquinha voltada para baixo. E eu acho muito bonito. Há quem olha e acha que é um peixe horroroso, feio. E assim, mesmo assim, é uma espécie que em alguns era muito utilizada e apreciada por aquaristas na Europa. Então, era uma espécie que era exportada para a Europa. Só que com a questão do endemismo e também essa questão de ser pouco abundante no ambiente, fez com que ela foi considerada ameaçada de extinção, uma espécie vulnerável e pelo IBAMA, né? Então, e você não pode mais utilizar ela como para fins ornamentais. Então, legalmente você não encontra mais ela em aquários. Então, a distribuição dela a gente conhece somente ali na região da Volta Grande. Eu não sei exatamente se a espécie é coletada ainda ali, mas em regiões mais acima, como é o caso do rio Iriri, para quem não conhece, é um rio que chega a ter mais ou menos uns 100 quilômetros acima do município de Altamira, e lá é onde a hidrelétrica tem um pouco impacto. E lá a gente fez um registro dessa espécie lá também, né? Ou seja, se há essa área, e se essa área permanecer preservada, acredita-se que essa espécie ainda vai existir por muito tempo aí. E depois disso também, a mesma coisa, a gente fez alguém enviou, né, isso foi um registro igual, alguém manda uma foto para você, que encontrou essa espécie lá em São Félix do Xingu. Não é uma área que a hidrelétrica Belo Monte tenha influência, mas lá é uma área que tem muito desmatamento, né, e tem muitos outros problemas também. Então, a esperança é que áreas como a área do Iriri seja uma área que seja preservada, tem muitas áreas de conservação, como a Resex, que essas áreas vão manter essa espécie no ambiente. Ok, Marcelo, perfeito. Mais uma vez, parabéns aí pelas perguntas, né, que foram respondidas, pela excelente palestra. Eu respondi essa última pergunta? Ou faltou alguma coisa? Podem me cobrar. Acredito que sim, né, Erival Prata? Sim, obrigada, ele acabou de responder aqui. Então, mais uma vez, te agradeço. Eu acho que a professora Bianca vai falar alguma coisa rapidinho aqui no final, mas aí, antes disso, eu só gostaria de avisar para vocês que quem se inscreveu na palestra, né, do professor Marcelo, não precisa se inscrever na próxima, que é da professora Dulcideia, que ela, inclusive, está até aqui com a gente hoje, tá? Então, não precisa se inscrever, que já está inscrito para a próxima, que é no dia 25. Tá bom, gente? E aí eu passo Marcelo, obrigada mais uma vez, perfeito. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês. Agradeço aí, eu achei muito legal o papel aqui das intérpretes, né? Da Vanessa, da Juliana. É a primeira vez que eu tive essa experiência, depois fiquei com medo de você estava falando muito rápido, eu acho que... Não sei se... foi tudo certo. Gostei, né? Muito bom. Muito perfeito. Obrigado. Vocês estão escutando? Estão conseguindo me escutar? Sim. Perfeito.
Marcelo, novamente eu quero agradecer em nome do ciclo de palestras do NEAP, né? Quero agradecer imensamente a sua palestra. Eu não consegui ver tudo, hoje foi um dia bem corrido, mas assim, o pouco que eu vi, eu achei que foi bastante elucidativa e levantou, acima de tudo, muito entusiasmo na gente, sabe? A gente começou a conversar pelo paralelo. Essa era a palavra que eu queria dizer, fazer o que gosta, tem que fazer as coisas com entusiasmo. Pois é, milhões de questões aqui, a gente já pensando. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse que é o tchan do bom pesquisador, sabe, Marcelo? Parabéns a você, viu? Porque você consegue trazer isso da gente, essa vontade de querer saber, de querer entender, né? A professora Lucidé está aqui também, a gente está num projeto juntas aí, então a gente, né, Tati? Então a gente já teve um monte de gente, que legal, bora fazer. Eu acho que essa que é a ideia, realmente, sabe? Oi, professora. Então, tá aí a professora Lucidé, um amor de pessoa, tá aqui. Será a nossa próxima palestrante, né? Próxima palestrante, tá? Ela é ótima. Trabalha com metais pesados, então ela vai trazer uma outra abordagem, né? Em cima disso tudo que você já falou hoje. Marquem para o Recílio, tá? Igual fizeram comigo. Tá. Dia 25, né, queridas? Dia 25. Exatamente. Tá bom, querido. Muito obrigada, Marcelo, novamente, tá? Quero agradecer a você, a todo mundo que está aqui presente. As lindas Vanessa e Ju, que fizeram essa interpretação belíssima, que eu sou apaixonada também. E eu acho que é um diferencial no nosso ciclo também, a inclusão, sabe? Eu acho isso extremamente importante. Tá bom? E quero agradecer a todos. Tenham todos uma excelente noite, um bom feriado a todos. Descansem. Quarta-feira a luta continua. Posso fazer um chamado para a palestra? Rapidinho, aproveitar aqui o professor Marcelo, aproveitar todo mundo, né? Esse público professor maravilhoso aí. Que, professor Marcelo, muito obrigada. Olha, eu fervilhei de ideias aqui. Então, né? E aí, quero convidá-lo para o dia 25. Eu já vou mencionar, né? Vou fazer referência ao seu trabalho, né? O desdobramento do seu trabalho.